A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje dando prosseguimento aos estudos do primeiro trimestre de 2021, aqui na classe dos jovens. O tema que estamos estudando neste trimestre tem como título Ensina-nos a orar. Exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras Sagradas. Na lição de número 1, a lição que estudamos semana passada, nós estudamos a respeito de o que significa a orar. E conhecemos ali o significado da oração, entendemos que nem todas as orações são respondidas por Deus e também vimos a necessidade de orar sempre. E hoje na lição de número 2, vamos começar a ver os exemplos que encontramos de orações que encontramos na nossa Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas. E a lição de número 2 tem como título Abraão, a vida de oração de um homem de fé. O texto do dia da lição de hoje se encontra lá em Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 12, que diz assim: Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Aqui quando nós invocamos a Deus, com certeza Ele nos ouve, atende os nossos pedidos, perdoa os nossos pecados e nos recebe como filhos e nos dá a vida eterna. Contudo, quando buscamos ao Senhor com todo o coração, a experiência com certeza é outra. Ao nos entregar totalmente, temos um encontro real com Deus. Passamos a ter então uma intimidade com o Pai. Intimidade que transforma a nossa vida, restaura as nossas feridas, traz luz onde havia escuridão e alegria no lugar de tristeza. Se você ainda, queridos, não foi impactado pelo amor de Deus, entregue-se totalmente a Ele. Busque-o com todo o seu coração. Deseje ter intimidade com o Pai e certamente a sua vida será cheia da graça e do amor de Deus. A síntese da nossa lição de hoje destaca: a vida de Abraão nos traz grandes ensinamentos sobre a oração como um estilo de vida. Todos nós sabemos que a oração, queridos, é um elo entre os homens e Deus. É através da oração que nós cultivamos um relacionamento de amor com Deus. O que muitos não sabem, queridos, é que a oração não deve ser feita como uma obrigação ou como algo utilitário ou até rotineiro. Vai muito além de meras palavras. É um estilo de vida. Todos são convocados à oração. O mais importante é termos a consciência que ao orarmos ao céu, ao orarmos a Deus, os céus se movem. Deus não está com os seus ouvidos fechados. Jesus se importa tanto que Ele até intercede por nós. Por esta razão, queridos, não desista de orar. Não desista do seu relacionamento com Deus. Quando lhe faltarem palavras, volta-se para a oração dominical, descrita lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 13. É o modelo mais belo e ao mesmo tempo simples que Jesus nos ensinou. Nesta oração nós vemos a glorificação do Pai, o incentivo de abrirmos mão de nossas próprias vontades, a instrução de pedirmos apenas o essencial para o dia a dia, a motivação de pedir perdão e perdoar. E acima de tudo, esta oração nos inspira a sermos santos, como nosso Deus é. Que agora mesmo, queridos, possamos nos achegar a Deus em oração e persista e persevere em oração. A introdução aqui da lição de hoje diz assim: Abraão é um dos personagens bíblicos mais conceituados e admirados por todos os cristãos. Conhecido como pai da fé, o patriarca é uma referência para todos os que creem
e nos ensina valiosas lições sobre como ser direcionado por Deus e confiar acima de todas as circunstâncias. Em um tempo marcado pelo paganismo e por práticas que desagradavam a Deus, Abraão se destacou por sua obediência, levando-o a sair de sua terra e do meio dos seus parentes, passar por escolhas difíceis, chegando ao extremo entre ter que decidir se obedecia a Deus ou poupava a vida do seu filho. Então a Bíblia nos mostra, em flashes rápidos, a vida de Abraão e a revelação de Deus se desenrolando de maneira progressiva e constante. Em Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 3, o Senhor disse ao patriarca Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Aqui percebemos que já havia uma certa intimidade entre Abraão e o Deus Criador. Também estava sendo estabelecida aqui, queridos, uma aliança entre ambos. Deus lhe falou a respeito de atitudes de obediência por fé e lhe fez promessas de bênçãos tremendas. Abraão seria um canal de bênção para a humanidade. Ele somente precisava entender o seu chamado. É sempre assim, queridos. Deus se encontra com o homem, convida-o a segui-lo em obediência e lhe promete abençoar. Como é maravilhoso ouvir a sua voz e seguir as suas orientações, pois tudo o que Deus fala e faz é sempre muito bom. Abraão era um homem de oração. Ele levantava altares ao Senhor por onde passava. Em cada etapa da sua vida, a história de sua comunhão e o crescimento no conhecimento de Deus era marcada por um memorial da oração, de altar simples, feito com pedras toscas, porém com grande significado espiritual. Depois de sair de Harã, deixando seus familiares para trás e chegando junto ao carvalho de Moré, em Siquém, novamente lhe apareceu o Senhor e lhe falou, confirmando as suas promessas. E então, queridos, Abraão levantou um altar em Betel, invocando ali o nome do Senhor. Sem dúvida nenhuma, Abraão é um exemplo de intercessor, um exemplo de fé, de abnegação, de entrega, de obediência e de guerreiro da intercessão. Um adorador apaixonado por Deus e que teve prazer em recebê-lo em sua casa, em servi-lo de coração. Ele foi chamado por Deus para ser abençoador de famílias e de nações. Lutou contra os inimigos que levaram Ló e a sua família como prisioneiros de guerra. Venceu os inimigos para resgatar o seu sobrinho. Nós também precisamos lutar, orar, jejuar, guerrear para resgatar os nossos familiares, pelos mais fracos que eles sejam na fé. Hoje, queridos, nós também temos os mesmos desafios diante de nossa geração. A destruição da terra, meus amados, se aproxima. O dia do Senhor está próximo. Então é necessário interceder pelos que não conhecem a verdade, para que sejam salvos. Pelos salvos, para que se mantenham limpos e em santidade, aguardando a vinda de Jesus. Portanto, queridos, ore. Não desista de orar. Nossa oração tem um valor incalculável no mundo espiritual. Através da sua intercessão, cidades podem ser salvas, pessoas podem ser libertas, livramentos podem acontecer. A nossa lição aqui está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto, a oração nos torna pacientes e longânimes. A vida de Abraão foi marcada por diversos momentos onde a paciência e a longanimidade foram decisivas.
Imagine quantos anos separaram as promessas de Deus e a concretização delas na vida do patriarca. Apontemos um exemplo: a promessa de que seria pai de uma grande nação, e a concretização apenas muitos anos mais tarde. A oração nos torna pacientes e longânimes, em uma trajetória onde somente o nosso relacionamento com Deus permitirá esse amadurecimento. Aos poucos, aprenderemos a ouvir o sim, ou ainda não, e o não. Nossa natureza nos impede a querer tudo para o tempo presente, mas Deus sabe a hora certa para todas as coisas. Os significados de paciência e longanimidade se confundem muito e por vezes achamos tratar-se da mesma coisa, não é verdade? Entretanto, segundo o dicionário Aurélio, são palavras distintas. Quando falamos, por exemplo, em paciência, então indicamos ali a qualidade de quem sabe esperar, a virtude que consiste em suportar dores e infortúnios com resignação. Já a longanimidade aponta para a prática da generosidade, da intrepidez e da capacidade de aguardar nobremente muito tempo sem perder a esperança. Em conformidade com vários autores, os dois conceitos têm grandes semelhanças e podem indicar o mesmo caminho. O comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal nos explica que a palavra longanimidade vem do grego macrotumia e significa perseverança, paciência e capacidade de ser tardio em irar-se. Já para Onésio Figueiredo, em seu livro Pneumatologia em Lições, longanimidade é a capacidade recebida pelo servo de Deus para suportar as tensões, os desafios e os problemas sem desistir, nem retroceder ou desesperar. E em um sentido bíblico do termo, nós encontramos algo bem mais amplo. É o ato de tolerar as adversidades e perturbações em favor de alguém. Quando manifesta a longanimidade bíblica, o seu ato representa uma bênção para com o próximo. Então vamos ser longânimos e vamos ser pacientes para aí darmos bênçãos à pessoa que está próxima de nós e para nós mesmos. O ponto 2 da lição: Abraão intercede em favor dos moradores de Sodoma e Gomorra. Interceder diante de Deus em favor daqueles que são justos e bons parece não ser uma tarefa tão difícil. Entretanto, orar em favor de homens maus e perversos não é nada fácil. É preciso ter amor, fé em Deus, obediência, temor, esperança de que o Senhor pode reverter toda e qualquer situação. Por mais difícil que possa parecer, vemos que Abraão tinha todas essas qualidades. Os habitantes de Sodoma e Gomorra eram perversos, pervertidos e cometiam toda sorte de pecados. De maneira implacável, eles agrediam a santidade de Deus e tornavam a vida das pessoas daquela localidade, como por exemplo a vida de Ló, sobrinho de Abraão, em um verdadeiro inferno. Interceder significa interferir em favor de alguém. Abraão sabia que Deus agiria com juízo em Sodoma e Gomorra, povos impenitentes. Mas ele ousou interferir naquele processo de juízo divino, de modo a poupar os justos que lá viviam. Aprendemos nesse episódio, nesta passagem bíblica, que o Senhor não é impassível. Quando executa os seus desígnios, quando ele executa o seu juízo, o justo não perece com o pecador. Abraão resolveu apelar para o seu amigo, o Deus Todo-Poderoso, para reivindicar a salvação das cidades impenitentes, caso lá houvesse justos. E você conhece a história. Você sabe o que aconteceu.
Ainda que no ponto 2, um grande erro cometido por algumas pessoas em suas orações é a inclinação em apontar somente os defeitos, os erros das pessoas. Precisamos estar atentos acerca desses equívocos. Não podemos nos esquecer que, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus em nossas vidas, também seríamos alvos do juízo e da justiça do Senhor. Estaríamos perdidos, destinados à morte, como os moradores de Sodoma e Gomorra. Então, vamos seguir o exemplo de vida de Abraão, fazendo da oração um estilo de vida. Então, queridos, o intercessor, ele desenvolve um importante papel frente aos que estão imersos no pecado e sofrem as suas consequências. Conforme o pastor Elianai Cabral, ele disse que aquele que intercede exerce um sacerdócio dado por Deus. Esse sacerdócio é percebido como uma obrigação sagrada e um privilégio em dirigir-se a Deus em favor dos que sofrem. E muitas vezes nós somos tentados a cair em uma armadilha bastante conhecida, não é verdade? O ato de julgar as pessoas e apontar apenas os seus defeitos, as incoerências e os erros delas. Essa prática, queridos, é constantemente levada para o campo da oração, onde apenas apontamos essas falhas, pedindo que as pessoas mudem, não é verdade? Mas é preciso ir além. Em nossas orações, devemos lembrar o quanto cada um é precioso para Deus e colocar o amor como o eixo condutor dessa prática. Cada um de nós é salvo pela graça e pela misericórdia do Pai, e não porque fazemos coisas ou demonstramos competência. A salvação, queridos, é um dom não merecido, porém nós a alcançamos pelo amor de Deus, manifesto no sacrifício de Jesus Cristo. Ponto 3 aqui da nossa lição: a oração nos protege de nos enganar a respeito da vontade de Deus. Através de uma vida de oração, percebemos que os planos de Deus são perfeitos e conseguiremos com paciência e longanimidade vivê-los com alegria e satisfação. Abraão viveu grandes desafios e passou por muitas dificuldades e provações. Porém, através de uma rotina de oração e busca pela direção divina, pôde celebrar as conquistas e vivenciar a boa, agradável e perfeita vontade divina em sua vida. Quando oramos, queridos, nós permitimos que a nossa alma se coloque aos pés do nosso amado Senhor. É uma relação de confiança, entrega e abertura para que o Espírito Santo de Deus possa então, de forma maravilhosa, agir em nossas vidas, consolando, guiando, fortalecendo, elevando-nos a uma maravilhosa relação de intimidade com Deus. Então, queridos, que possamos fazer dessa prática uma constante em nossas vidas. Busquemos na vida de oração a força necessária para caminharmos triunfantes pelos vales impostos pela influência maligna de uma cultura corrompida em que vivemos. Esse, queridos, era um dos segredos do patriarca Abraão, uma vida de oração. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, se Deus assim permitir.